Meus irmãos, nós temos alguns tipos de crente. Eu quero que vocês saibam disso. Todos nós estamos buscando uma colheita. Todos nós. Na época de Jesus não foi diferente. Jesus saiu com seus discípulos, tinha o povo atrás dele, mas eles iam atrás de Jesus por conta do pão, porque ele matava a fome do povo, porque eles sabiam que Jesus fazia milagres. Quando aquele povo chegou perto de Jesus e falou o seguinte: Jesus, a gente estava te procurando e nós não te achamos, como é que você chegou aqui primeiro? Jesus fala: vocês não estão atrás de mim por quem eu sou, mas pelo que eu dou para vocês. A pergunta é: que tipo de crente nós somos? Que tipo de cristão somos nós? Somos o cristão que está com Cristo por conta das bênçãos? Senhor, eu vou orar hoje, vou jejuar hoje, porque eu preciso de um carro novo, porque eu preciso de uma casa nova, porque eu preciso de um trabalho novo, ou porque eu estou endividado e preciso sair dessa dívida. Ó Senhor, eu estou procurando o Senhor desta vez, porque eu estou doente e preciso de uma cura. Deus pode atender? Pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas só que o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não quer alguém que o adore pelo que ele faz. Ele está buscando aquele cristão que o adora pelo que ele é. Há uma diferença muito grande. Quando nós buscamos a Deus pela essência dele, quando nós buscamos a Deus pelo que ele é de fato, ele fala o seguinte: eu tenho bons pensamentos para vocês. Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não tem pensamento mau. Ele não quer que a gente passe por miséria. O justo não vai mendigar o seu pão. Deus está garantindo todas essas coisas, mas para aqueles que o buscam de verdade. Aqueles que o buscam em espírito. Aí nós vamos chegar lá. 2 Crônicas, vamos lá em Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Meus irmãos, olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está trazendo para nós. Se eu não estou buscando Ele com a sinceridade que Ele pede que a gente busque, simplesmente por uma questão de barganha, Ele está falando: te arrependa, veja onde caiu e retorne. Eu quero agora restaurar um povo. Eu não sei o que nessa noite vocês estão precisando. Eu não sei se o plantio que vocês precisam nessa noite é um plantio de cura. Eu não sei se é um plantio de alegria. Eu não sei se é um plantio de fome. Eu não sei a situação específica de cada um de vocês. Mas o Senhor sabe. E é Ele poderoso. Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas primeiro, Ele quer você
de volta. Pastor, mas eu sou crente. Eu tenho 20 anos de crente. Eu vou à igreja regularmente. Eu faço a minha oração regularmente. Meus irmãos, a sua expectativa na colheita ainda existe? Quando você é cristão, você ora, você busca, você está plantando. Mas tem expectativa? Tem expectativa de colheita? Está tendo expectativa de colheita? Ou se conformou em apenas plantar? Porque o inimigo muitas vezes nos cega, pastor. Muitas vezes ele nos cega falando que nós devemos apenas plantar. Vamos orar, vamos jejuar e ficamos parados, sem a expectativa de uma colheita. O Senhor não quer isso. Ele quer que a gente faça o trabalho completo. Nem que seja para que a gente plante e o outro faça a colheita. Mas Ele quer que tenha expectativa. Porque imagina, qual seria a vantagem de alguém fazer um plantio sem expectativa de colheita? Imagine se você vai fazer o teu trabalho durante o mês, vai trabalhar na sua empresa, vai trabalhar como funcionário, e você não tem a expectativa de receber o seu salário no final do mês. Simplesmente vou trabalhar. Não está certo. O Senhor quer criar essa expectativa novamente. O Senhor quer buscar em nós, Ele quer que a gente entenda que o Evangelho dele é um processo de plantio e colheita. Ele quer que nós entendamos que nós temos que plantar, nós temos que preparar a terra para poder então ter uma expectativa de colheita. Pastor, mas o senhor está falando muito em plantio, em colheita, e não está falando da parábola que Jesus disse. Olha que interessante. A parábola que nós lemos em Mateus 13, ela fala sobre um plantio de 2 tipos de plantas diferentes. Concorda com isso? Um que tem uma característica interessante. A característica dele ele é alimento para si e produz alimento para outros. A outra característica do trigo, que é além de produzir um alimento para outros, através de seus grãos, é que quando ele está maduro, ele se curva. Nós, como cristãos maduros, nós devemos estar produzindo alimento para os outros. Nós temos que trazer a vida para os outros. Como cristãos, nós temos que chegar próximo daqueles que estão necessitados e suprir aquela necessidade. Nós temos como cristão que somos, nós temos que chegar perto daquele doente e fazer a oração de fé para que ele seja curado. Como cristãos, eu tenho que fazer a visita para as viúvas, para os órfãos. Eu tenho que dar água para quem tem sede. Eu tenho que levar a salvação para os que estão perdidos. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser a luz do mundo. E muitas das vezes nós somos o joio, pastor. Nós somos secos, egocêntricos. Estamos no meio da igreja e procuramos apenas o nosso próprio sustento, porque o joio está recebendo sustento. Ele está plantado junto com o trigo.
ele está recebendo sustento. O mesmo sustento que o trigo recebe, o joio também recebe. Só que ele não produz nada para ninguém. E outra situação, ele não se curva de forma nenhuma. Ele não é humilde, diferente do trigo. Nós estamos falando disso. Mas agora, essa palavra tem duas vertentes: a da igreja, trigo e joio, e nós temos um plantio individual. Abacuque, vamos ler ali, Abacuque 3, versos 17 e 18. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que nós, como cristãos, estamos preparados para passar por um período de provação onde nós não teremos a figueira, não teremos a cura? Será que nós estamos preparados para não ter a uva, ou seja, passando um período sem alegria? Será que nós estaremos prontos para, faltando a safra de azeitona, passar sem a unção, sem o azeite, sem a presença? E mesmo assim, nesse período de tribulação, nós sermos capazes de falar: o Senhor é o Deus da minha salvação. Nós temos que compreender que para você chegar como essa condição de Abacuque, para falar que em mesmo meio de toda a provação, você chegar para perto, conforme Abacuque falou, e falar assim: o Senhor é o Deus da minha salvação, independente que eu não tenha comida, independente que eu não tenha alegria, independente que eu não tenha cura, independente que eu esteja sem unção, eu te louvo, porque eu sei quem tu és. Porque é esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que a gente sabe que Ele é. É o Deus que Jó fala: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor face a face. Porque nós temos que buscar a conhecer o Senhor face a face. Porque ouvir falar de Deus, a gente ouve toda hora. Como o senhor comentou ontem, pastor, nós temos coaches falando de Deus, nós temos aí uma série de pessoas falando de Deus à torta e à direita. Cada um com a sua visão, cada um com o seu entendimento. Só ouvir falar. Mas quem conhece Deus, quem está aqui nessa noite, que tem ouvido a palavra do Senhor, esse que está aqui, que tem falado a palavra do Senhor e que tem ensinado da palavra do Senhor, você tem que falar assim: oh Deus, glórias, glória, porque Ele é o Deus que tem se revelado face a face. No louvor, todos tremem. Na palavra, o coração se aquece. Quando chama à frente, o coração está aquecido. Existe um mover, existe o Espírito Santo. Nós não somos aquele povo que ouve falar de Deus, mas nós vemos Ele, nós sentimos a presença dEle o tempo todo.
agora. Temos que ser trigo, produzir vida. É interessante, porque produzir vida é uma orientação. Sabe por quê, pastor? Nós temos uma orientação, nós temos um encargo como cristãos, muito difícil, muito, e quem não sabe disso vai ficar sabendo aqui hoje. Abram, por favor, em Ezequiel 33, versos 8 e 9. Para quem não sabe dessa responsabilidade de um cristão, fiquem sabendo agora. Diz assim: quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, e ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Sabe o que está falando isso aqui? Qual que é a nossa responsabilidade? Sabe qual que é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade? É de chegar para o ímpio, aquele que é pecador, e falar para ele: você está errado. E como é que falamos isso para um ímpio, se estamos com uma igreja, se estamos em conformidade com o pensamento deles? Como é que eu vou falar sobre um pecado, sobre um erro que está sendo cometido na sociedade, se eu concordo com ele? Aí você pode falar assim: pastor, eu acho que o senhor está sendo hipócrita, porque a sociedade mudou. A Bíblia está até sendo proposta a receber uma nova versão, uma nova escrita. Não é isso, pastor, que estão falando? Porque ela está desatualizada. A sociedade hoje não admite uma série de coisas, mas que a Bíblia fala. Então ela precisa passar por... Vocês têm que entender, enquanto igreja, que já que somos tão radicais, nós temos que entender que o mundo mudou. A palavra diz: essa palavra não mudará. E ai daquele que trocar uma letra ou um tio ou um acento dessa palavra. Não é porque eu quero, não é porque eu concordo, é porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Rei. Nós estamos cantando aqui, falando que Ele é santo, falando que Ele é maravilhoso, que Ele tem toda a excelência, que Ele tem toda a majestade, mas ao mesmo tempo falamos que Ele está errado, porque Ele está agora desatualizado em relação às suas afirmações. Deixa eu falar algo, meus irmãos. Deus, Ele não está desatualizado. Nós temos vivido um período complicado. Deus, Ele é Rei. Ele é Rei. E todo decreto de rei na Bíblia ou em qualquer lugar do mundo atual, todo decreto de rei é lei e cumpra-se. Não existe meio termo, não existe vou quebrar o galho ou vou repensar. Do momento que o rei promulga uma lei, acabou. Ele não volta atrás. Se Deus falou que nossa vida ela é regada pelos princípios do plantio, assim é a nossa vida. Em outra parábola,
Saiu um semeador e algumas sementes caíram pelo caminho. Aquela semente que caiu em meio ao pedregulho, caiu uma semente ao meio do espinheiro, outra caiu no chão duro e outra caiu em terra boa. Não interessa que tipo de terra nós somos, o que interessa é que existe uma semeadura sendo feita neste momento no coração de cada um daqueles que estão presentes aqui, daqueles que estão nos assistindo em casa. Essa semente está sendo plantada. Pastor, então é obrigação minha fazer o ímpio se arrepender? Não. A minha obrigação, a sua obrigação é adverti-lo do pecado. O convencimento do pecado, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Não é o falar, é a nossa atitude. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: esse povo é diferente. Eles têm um brilho diferente. Esse povo, quando abre a boca, a coisa acontece. Eles estão caminhando e a coisa está diferente. A igreja está crescendo, está rompendo os bairros, porque existe uma palavra séria. Se está acontecendo um movimento de renovo nessa igreja, é porque Deus está trabalhando. Existe alguma coisa acontecendo no meio desse povo que é chamado pelo nome de Deus. O pessoal começa a enxergar de casa, daqui, começa a ouvir do vizinho. E a coisa começa a falar: tem algo acontecendo. O mover de Deus está acontecendo. O mover de Deus vai acontecer nessa cidade. O mover de Deus vai começar nessa cidade. E nós temos que estar preparados. E como é que nós preparamos? Senhor, aonde foi que eu caí? No grupo de quinta-feira, pastor, junto com os homens, nós estamos falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual não é a que nós estamos acostumados a ver, onde tem a guerra literalmente colocada, onde tem expulsa e grita e amarra. Não, não é isso não. É uma autolibertação. É verdades da Bíblia que são faladas ao nosso coração, que vai nos libertando das amarras, inclusive das amarras culturais. E quando nós estamos livres de fortalezas, nós estamos livres de pecados, quando nós estamos livres de ideologias, quando nós estamos livres de politicagem, não é da política, não estou falando de política, estou falando da politicagem. Quando nós estamos libertos disso, lavados, limpos, nós podemos clamar pelo sangue de Jesus, que Ele vem e nos limpa e nos deixa mais alvos que a neve. Ah, meu irmão, você vai ser aquele irmão que vai falar assim: Senhor, eu estou plantando aqui e o Senhor está te trazendo a cura. O Senhor, eu estou aqui orando e o Senhor vai estar te trazendo o alimento que era necessário. O Senhor vai estar assim: ó, Senhor, eu estou aqui, está uma tristeza tremenda, mas o Senhor vai lá e te traz a alegria. Senhor, eu estou aqui, Senhor, chorando porque eu preciso da tua unção. E Ele derrama a unção. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, mas o Senhor está aqui, pronto para fazer o plantio virar colheita. Quem está disposto a colher essa noite? Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Quem crê que o Senhor vai produzir essa colheita ainda essa noite? Quem crê que vai sair com a cura? Quem crê que vai sair na unção da alegria? Quem crê que vai receber um renovo do Espírito? É nessa noite, meus irmãos, é nessa noite que isso vai acontecer. Mas eu quero que vocês entendam que para isso, vocês precisam estar com Deus em espírito e em verdade. Não temos outro caminho. João 3,
Mais um pouquinho. João 3,17, verso 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Veja bem, meus irmãos, é uma palavra pesada. Muitas vezes eu estou falando aonde nós caímos, mas não é uma condenação, porque Jesus não veio para condenar. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele, enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade de abraçar a Ele. Nós temos a oportunidade de estar com Ele. Nós temos a oportunidade de ter um renovo com Ele. Nós temos a oportunidade de ter a vida modificada nele. E vamos continuar a leitura. 17. Me perdi aqui. Está aqui. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Oh, meu irmão, nós estamos aqui essa noite, buscando, porque nós cremos. Nós cremos em Cristo. Nós cremos que Ele é Filho do Deus Altíssimo. Nós cremos que Ele veio em carne. Nós cremos que Ele morreu e antes ressuscitou. Nós cremos que Ele estava no princípio com Deus. E tudo o que foi feito por Ele e para Ele, somente para Ele, todas as coisas. Meus irmãos, vocês não podem contemplar. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está preparando para essa igreja. Vocês podem contemplar o que Deus está querendo trazer de renovo para cada um dos irmãos. Parem e percebam o que Deus está fazendo. Nessa noite, alguém está necessitado de cura? Alguém está necessitado de unção? Primeiro, tem alguém que está perdido e quer essa segunda chance? Ou quer a primeira chance? Alguém nesta igreja ou em casa quer aceitar? Nós estamos terminando aqui essa ministração. E eu gostaria de convidar, em nome de Jesus, aquele que está buscando fazer parte da seara de Deus, como trigo, não como joio. Aquele que está disposto a ser vida e dar vida, ao invés de ser infrutífero. Eu convido aquele que ainda não aceitou a Cristo, que venha aqui na frente.